Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, hoje a gente vai falar de uma tecnologia que parece que saiu direto de um filme de ficção científica, mas é bem real. Um chip, um microchip implantável que está literalmente restaurando a visão. Vamos juntos entender como a bioengenharia está enfrentando uma das principais causas de cegueira no mundo. Já parou para pensar nisso? E se fosse possível de verdade devolver a luz para quem vive na escuridão? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar a fundo numa tecnologia que está transformando exatamente essa pergunta em realidade, especialmente para pessoas com uma condição bem específica e devastadora chamada atrofia geográfica. Para a gente conseguir entender a genialidade da solução, primeiro a gente precisa ter uma dimensão do tamanho do desafio. Estamos falando da atrofia geográfica, uma condição que aos poucos vai roubando a visão bem do centro do campo de visão de milhões e milhões de pessoas. E aqui não estamos falando só de uma visão embaçada, não. A atrofia geográfica é a morte. A morte literal daquelas células que captam a luz, as chamadas fotorreceptoras. Tenta imaginar uma mancha escura que vai crescendo bem no centro de tudo que você olha, como se o mundo fosse sendo apagado aos poucos. A escala do problema é assustadora. Sendo uma das principais causas de cegueira irreversível em idosos, o impacto dela só tende a crescer conforme a população global envelhece. Isso afeta a independência e a qualidade de vida de uma população enorme. Pensa no dia a dia. Imagina não conseguir mais ler um livro. Ou pior, não reconhecer o rosto de alguém que você ama. Ou simplesmente não ter a segurança de andar pela rua. Apesar da visão dos lados, a chamada visão periférica, muitas vezes continuar intacta, a perda da visão central rouba essa conexão com o mundo e a autonomia da pessoa. Por décadas, a medicina travou uma batalha puramente defensiva contra essa doença. As terapias, na melhor das hipóteses, só conseguiam retardar a progressão. A ideia de restaurar a visão que já tinha sido perdida, isso parecia impossível. Bem, até agora. Mas, claro, a busca por uma virada de jogo nunca parou. E agora, uma abordagem completamente nova está trazendo resultados que a gente nunca viu antes. Como disse o especialista Demetrios Vavas, o que a gente está vendo representa o que há de mais moderno na ciência ocular. E é aqui que o jogo vira. Essa é a grande mudança de paradigma. A nova fronteira não é mais só sobre frear a doença, mas sim sobre restaurar a função que foi perdida. É como se a gente estivesse passando da defesa para ataque. Então, vamos conhecer o Sistema Prima. Ele é o fruto de 2 décadas de pesquisa, liderada pela Universidade de Stanford, e é, sem dúvida, um marco histórico em próteses visuais. Ele está redefinindo o que a gente achava que era possível. O sistema funciona em 4 etapas que são simplesmente geniais. Primeiro, uns óculos especiais, com uma microcâmera, capturam o mundo em tempo real. Depois, essa imagem é projetada, usando luz infravermelha, num chip minúsculo implantado no olho. Esse chip converte a luz em sinais elétricos, que, por sua vez, estimulam as células saudáveis da retina que ainda estão lá, enviando a informação visual direto para o cérebro. É basicamente uma forma de hackear a visão, dando um jeito de contornar a parte que está danificada. E o coração disso tudo é o implante, uma verdadeira maravilha da miniaturização. A gente está falando de um dispositivo de apenas 2 milímetros de diâmetro, que é implantado cirurgicamente sobre a retina, exatamente na área da lesão. Para a gente ter uma ideia ainda mais clara, a espessura desse chip é menor do que a de um único fio de cabelo. Colocar algo tão pequeno e delicado, com essa precisão toda, na área exata onde as células morreram é, sem dúvida, uma proeza monumental da bioengenharia. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. O chip não cura as células que foram danificadas, ele as substitui. Cada um dos seus 400 microeletrodos funciona como um novo fotorreceptor artificial, assumindo o trabalho que as células mortas simplesmente não conseguem mais fazer. O design dele é brilhante pela simplicidade. Por ser fotovoltaico, a própria luz infravermelha que projeta a imagem também alimenta o chip. Isso elimina a necessidade de fios ou baterias internas. E claro, isso torna a cirurgia muito menos invasiva e bem mais segura. Mas, será que essa engenharia toda elegante se traduziu em resultados clínicos de verdade? A tecnologia foi testada num grande ensaio clínico internacional com 38 pacientes. E os resultados, que foram publicados naquela revista super prestigiada, a New England Journal of Medicine, são, para dizer o mínimo, impressionantes.
Olha, os resultados são de arrepiar. Depois de 1 ano usando o dispositivo e passando por reabilitação visual, 84% dos participantes, ou seja, 27 de 32, recuperaram a capacidade de ler. Pessoas que viviam num completo borrão agora conseguiam identificar letras e palavras de novo. É um resultado que transforma vidas, não tem outra palavra. Pessoal, se essa história também impressionou vocês, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdos assim. Falando em termos um pouco mais técnicos, o ganho médio foi de 0,5 log-mar. Para traduzir isso, imagina aquela tabela de letras que tem no consultório do oftalmologista. Esse resultado equivale a conseguir ler mais 5 linhas naquela tabela. Para alguém que partiu da cegueira legal, isso não é só uma melhora. É uma janela completamente nova para o mundo. Claro, um procedimento tão avançado assim não é isento de riscos. Aconteceram alguns eventos adversos, como um aumento temporário da pressão no olho, mas a grande maioria estava relacionada à cirurgia em si e não ao dispositivo. E o mais importante, mais de 90% dos casos se resolveram em 2 meses e nenhum implante precisou ser retirado, o que prova a segurança e a estabilidade da tecnologia. Com resultados tão promissores assim, a pergunta natural é, tá, e quais são os próximos passos? O que o futuro reserva para o Prima e para essa área de restauração da visão? O caminho a seguir parece bem claro. A expectativa é que o Prima chegue ao mercado europeu já em 2026, com planos de expansão para outros mercados logo em seguida. O futuro está batendo a porta. E a evolução não para por aí. A Science Corporation, que é a empresa por trás do Prima e que, aliás, foi fundada por um ex-presidente da Neuralink, já está trabalhando na próxima geração do chip. O objetivo é ambicioso, uma resolução ainda maior, um campo de visão mais amplo e detalhes em escala de cinza aprimorados, o que poderia, no futuro, quem sabe, permitir até o reconhecimento de rostos. E é aqui que a gente chega no impacto mais amplo de tudo isso. Essa tecnologia não se limita só à visão. Ela é uma prova de conceito para as chamadas interfaces neurais biohíbridas. O conhecimento que a gente está ganhando aqui pode abrir portas para o tratamento de outras condições neurológicas, como Parkinson ou sequelas de AVC, unindo eletrônica e neurônios de maneiras que, até pouco tempo, eram pura ficção. Isso nos deixa com uma pergunta fascinante. Essa fusão entre biologia e tecnologia, será que é o futuro da medicina? Qual será a próxima grande fronteira para a saúde humana? E você, o que acha disso? Dê a sua opinião nos comentários. A gente se vê na próxima análise.